Em outubro de 1969, um militar americano estava jantando tranquilamente com sua esposa e filhos, quando guerrilheiros armados invadiram sua casa. Charles Chandler foi metralhado na frente da família, seus filhos assistindo ao pai ser executado friamente. O motivo? Segundo o tribunal guerrilheiro, ele tinha que morrer porque era americano e era militar. Era preciso dar publicidade ao terrorismo. Quem ordenou essa execução? O mesmo homem que hoje é pintado pela mídia como um heróico lutador pela democracia. O mesmo que virou nome de rua, filme e símbolo de resistência. Mas existe um lado sombrio de Carlos Marighella que poucos conhecem. Uma face brutal escondida por décadas de romantização histórica. Você está prestes a descobrir a verdade sobre um dos personagens mais controversos da história brasileira. Uma história de assaltos, execuções sumárias, manuais de terror e uma escalada de violência que o próprio regime militar usou como justificativa para recrudescer a repressão. Prepare-se para conhecer o Marighella que a história oficial não quer que você conheça. Carlos Marighella nasceu em Salvador, Bahia, em 1911. Filho de um imigrante italiano com uma descendente de escravos sudaneses. Abandonou o curso de engenharia civil em 1934 para se dedicar integralmente à militância no Partido Comunista Brasileiro, mudando-se para o Rio de Janeiro aos 23 anos. Sua trajetória inicial seguia os moldes tradicionais da militância comunista da época. Durante 3 décadas, Marighella permaneceu fiel à linha oficial do PCB, que defendia o etapismo, uma estratégia revolucionária que previa primeiro uma etapa de democracia burguesa, para depois implementar o socialismo. Era uma abordagem paciente, gradual, que depositava esperanças nas reformas institucionais. Mas tudo mudou com o golpe militar de 1964. Em maio daquele ano, aos 52 anos, Marighella foi emboscado e preso no Cine Esqui Tijuca, no Rio de Janeiro. Resistiu à prisão usando golpes de capoeira e, mesmo atingido no peito por um tiro calibre .38, sobreviveu ao confronto. Era sua 4ª prisão, as 3 primeiras durante a era Vargas. Essa experiência traumática plantou uma semente de radicalização que germinaria nos anos seguintes. O homem que emergiu da prisão não era mais o mesmo militante comunista tradicional. Era alguém convencido de que o caminho democrático havia se tornado uma ilusão perigosa e que apenas a violência revolucionária poderia derrubar o regime militar. O ano de 1967 marcou a transformação definitiva de Marighella. Em agosto, ele viajou a Cuba para participar da OLAS, Organização Latino-Americana de Solidariedade, um evento que tinha como objetivo exportar a estratégia de guerrilha cubana para toda a América Latina. Era a internacionalização da Revolução Armada. Essa viagem foi o estopim para sua ruptura definitiva com o PCB. A liderança do partido via com desconfiança a aproximação de Marighella com o modelo cubano, considerando-o precipitado e inadequado para a realidade brasileira. As tensões internas que já vinham se acumulando desde o golpe de 1964 explodiram de forma irreversível. No mesmo ano de 1967, Marighella foi expulso do PCB após 3 décadas de militância. Era o fim de uma era e o nascimento de algo muito mais perigoso. Livre das amarras partidárias e radicalizado pela experiência cubana, ele fundou o núcleo de dissidentes que se tornaria a ALN, Ação Libertadora Nacional. A ALN seria muito diferente dos movimentos comunistas tradicionais. Sem a estrutura partidária para financiamento, Marighella tomou uma decisão que mudaria para sempre o caráter da resistência armada no Brasil. Começar a praticar assaltos para expropriação de fundos. Era o nascimento oficial do terrorismo urbano brasileiro. Em dezembro de 1967, ele próprio liderou a primeira ação de assalto. Era um homem de 56 anos, empunhando armas e comandando ataques a bancos. O que começou como necessidade financeira, logo se transformou em estratégia de guerra urbana. Os números da escalada violenta promovida pela ALN são estarrecedores e raramente mencionados pela mídia. Antes de 1967,
São Paulo registrava no máximo 2 assaltos a bancos por ano. Em 1968, primeiro ano completo de operação da ALN, foram atacadas 11 agências bancárias, 5 carros pagadores e um trem pagador. Em 1969, até setembro, mais de 31 agências bancárias foram atacadas. Era uma progressão geométrica da violência que aterrorizava a população e fornecia munição política para o endurecimento do regime militar. A ALN havia se tornado uma máquina de guerra urbana, operando no coração da maior cidade do país. Uma das ações mais audaciosas foi o assalto ao trem pagador da Estrada de Ferro Santos-Jundiaí, em agosto de 1968. Entre os participantes estava Aloísio Nunes, que atuava como motorista pessoal de Marighella e que, anos depois, se arrependeria publicamente de seu passado guerrilheiro. Mas os assaltos eram apenas o começo. A ALN logo expandiu suas atividades para sequestros, assassinatos e ataques terroristas. O que havia começado como uma estratégia de financiamento se transformou em uma campanha de terror urbano sem precedentes na história brasileira. A estratégia de Marighella era clara. Através da violência crescente, forçar o regime militar a endurecer ainda mais, esperando que isso gerasse uma reação popular que culminaria numa revolução. Era uma aposta macabra no agravamento da situação nacional. Em junho de 1969, Marighella publicou sua obra mais controversa, o Mini Manual do Guerrilheiro Urbano. Não era apenas um manifesto político, era um guia prático e detalhado para o terrorismo urbano, contendo instruções precisas para assassinatos, sabotagem, guerra psicológica e ataques indiscriminados. O manual era tão abrangente e tecnicamente sofisticado que, na década de 1980, foi utilizado pela CIA e outras agências de inteligência para estudar táticas de guerrilha. Einstein disse que a imaginação é mais importante que o conhecimento. Mas Marighella transformou a imaginação revolucionária em receituário detalhado para o terror. O documento revelava uma face até então desconhecida de Marighella, um estrategista frio, calculista, capaz de prescrever com precisão maquiavélica as técnicas de assassinato e de terror. Não havia romantismo revolucionário ali, apenas instruções práticas para matar eficientemente. Uma das seções mais sinistras do manual tratava das execuções sumárias, para aqueles sob suspeita de traição, ou que suprem a polícia com pistas e informações. Era a institucionalização do assassinato dentro da própria organização, a criação de um tribunal de morte interno que julgaria e executaria os próprios companheiros. O manual prescrevia também o uso de mensagens falsas para atrair o inimigo a uma armadilha e castigá-los com a morte. Ironicamente, seria exatamente essa tática que seria usada contra o próprio Marighella meses depois. A narrativa oficial sobre Marighella costuma focar em sua morte e no contexto de resistência à ditadura, mas raramente menciona as vítimas de suas ações. A ALN foi responsável pela morte de diversas pessoas, incluindo policiais, militares e civis inocentes. Entre as vítimas estão José de Carvalho, investigador de polícia, Guido Bom e Natalino Teixeira, soldados, e José Getúlio Borba, um comerciante que teve o azar de estar no lugar errado na hora errada. Eram pessoas com famílias, sonhos e vidas que foram brutalmente interrompidas pela máquina de guerra de Marighella. O caso mais chocante foi o assassinato de Charles Chandler, militar norte-americano executado em outubro de 1969. Chandler foi metralhado na frente da esposa e filhos, numa ação que o jornalista Hélio Gaspari descreveu como decidida pelo tribunal guerrilheiro simplesmente porque era americano e era militar. O objetivo era dar publicidade ao terrorismo. A execução de Chandler representa o ponto mais baixo da estratégia terrorista de Marighella. Não era mais uma ação militar contra um regime opressor. Era simplesmente assassinato por motivação ideológica, terror puro aplicado contra um homem inocente na frente de sua família. Essas mortes não foram acidentes ou danos colaterais. Eram parte deliberada da estratégia de guerra psicológica prescrita no próprio manual de Marighella.
Cada morte deveria amplificar o terror, forçar o regime a endurecer e, teoricamente, gerar a revolução popular desejada. Em 4 de setembro de 1969, a ALN realizou uma ação que mudaria para sempre a história do terrorismo mundial: o sequestro do embaixador americano Charles Elbrick. Era a primeira vez na história que um diplomata era sequestrado por motivações políticas. A operação foi executada em conjunto com o MR8 e contou com a participação de futuros políticos que se tornariam figuras proeminentes da democracia brasileira: José Dirceu, Franklin Martins e Fernando Gabeira. É importante notar que Gabeira, anos depois, reexaminaria seu passado, admitindo que lutava por uma ditadura do proletariado e não pela democracia. O sequestro resultou na libertação de 15 presos políticos e na leitura de uma carta em rede nacional. Era o auge do poder de Marighella. Sua organização havia conseguido dobrar o regime militar e impor suas condições numa negociação transmitida para todo o país. Mas essa vitória tática se revelaria um desastre estratégico. A audácia do sequestro enfureceu as lideranças militares e forneceu a justificativa perfeita para o recrudescimento brutal da repressão. Como avaliou anos depois Aloysio Nunes, essa forma de luta não foi decisiva para a derrota do regime militar, mas forneceu o pretexto para o recrudescimento da repressão. A escalada de violência promovida por Marighella havia criado exatamente o que ele buscava: uma radicalização extrema do conflito. O problema é que essa radicalização beneficiou muito mais o regime militar do que a oposição. A queda de Marighella começou com a descoberta, pelo delegado Sérgio Paranhos Fleury, da relação entre a ALN e a Ordem dos Dominicanos no bairro de Perdizes, em São Paulo. Os frades serviam de apoio logístico para a organização, fornecendo esconderijos, contatos e cobertura para as operações. 2 religiosos, Frei Fernando de Brito e Frei Ivo Lesbalpin, foram capturados e submetidos a torturas brutais. Pau de arara, choques elétricos, espancamentos. A máquina de tortura do regime foi aplicada com toda sua crueldade contra homens de fé, que haviam escolhido apoiar a resistência armada. No limite da resistência física e psicológica, Frei Fernando finalmente cedeu. Entregou o local e horário de um encontro marcado com Marighella. Era a informação que Fleury precisava para montar a emboscada final. A traição forçada dos frades revela uma das faces mais trágicas da luta armada: como a violência extrema de ambos os lados acabou destruindo até mesmo os vínculos mais sagrados. Homens de Deus foram quebrados pela tortura e forçados a trair aqueles que tentavam proteger. É importante notar a ironia macabra. Marighella, que prescrevia em seu manual a execução sumária de traidores, caiu justamente devido a informações obtidas através da tortura de aliados. Sua própria estratégia de terror se voltou contra ele. Na noite de 4 de novembro de 1969, Carlos Marighella dirigia-se para um encontro na Alameda Casa Branca, em São Paulo. Aos 58 anos, o homem que havia aterrorizado o país por 2 anos não imaginava que estava caminhando para uma armadilha montada com suas próprias táticas. Fleury e 28 policiais aguardavam em posição. Quando Marighella chegou no Fusca azul, a emboscada foi ativada. Ele foi alvejado até a morte ao se mover em direção a uma pasta. Existem contradições sobre se estava armado ou tentava pegar cápsulas de cianureto para suicídio. A ironia é devastadora. Marighella morreu vítima da mesma tática que prescrevia em seu próprio manual: o uso de mensagens falsas para atrair o inimigo a uma armadilha e castigá-los com a morte. O mestre do terror urbano foi derrotado por seus próprios métodos. O Ministério da Justiça posteriormente reconheceu a responsabilidade do Estado brasileiro em seu assassinato, afirmando que ele foi morto desarmado. Mas essa versão oficial ignora o contexto mais amplo. Marighella morreu, como viveu nos últimos anos de sua vida, através da violência que ele próprio havia escolhido como método de luta política. Sua morte marcou o fim da fase mais violenta da resistência armada no Brasil, mas não o fim da violência dentro da própria ALN,
Mesmo após a morte de Marighella, a ALN continuou operando sob a liderança de outros comandantes. Mas a organização desenvolveu uma prática ainda mais sinistra: os justiçamentos, execuções sumárias de militantes acusados de traição em julgamentos internos, sem direito à defesa. Carlos Eugênio Sarmento, ex-membro e último líder da ALN, relatou posteriormente a execução de ex-companheiros como Carlos Alberto Maciel Cardoso, Juca, Francisco Jaques Moreira de Alvarenga e Márcio Leite de Toledo. No caso de Márcio, a direção decidiu por sua execução, mesmo sem jamais ter delatado alguém. Essa prática dos justiçamentos revelava a face mais totalitária da Revolução Armada. Seguindo à risca as instruções do Manual de Marighella, a ALN havia se transformado numa organização que executava seus próprios membros, baseada em suspeitas e paranoia. Era a implementação prática da justiça revolucionária, prescrita pelo líder morto. A revolução estava literalmente devorando seus filhos. Jovens idealistas que haviam aderido à luta armada por sonhos de liberdade acabavam executados pelos próprios companheiros numa lógica de terror interno que lembrava os piores expurgos stalinistas. Esses justiçamentos nunca receberam a mesma atenção midiática que as violações cometidas pelo regime militar. São os mortos esquecidos da história oficial, vítimas de uma violência revolucionária que a narrativa dominante prefere não mencionar. Um dos aspectos mais perturbadores da trajetória de Marighella é a constatação de que ele lutava para substituir uma ditadura por outra ainda mais autoritária. Inspirado pelo modelo cubano e defendendo abertamente a ditadura do proletariado, Marighella jamais teve como objetivo estabelecer uma democracia no Brasil. Os números são reveladores. A ditadura militar brasileira, com todos os seus crimes e violações, fez 434 vítimas fatais. A ditadura cubana, modelo e inspiração de Marighella, fez pelo menos 7.326 vítimas nas estimativas mais conservadoras, uma letalidade 216 vezes maior. Quando Marighella viajou a Cuba em 1967 e estabeleceu contatos com o regime de Fidel Castro, ele estava se aliando a uma ditadura que já havia demonstrado ser muito mais sanguinária que o regime militar brasileiro. Membros da ALN recebiam treinamento militar em Cuba, financiamento e orientação estratégica. Essa realidade destrói completamente a narrativa de que Marighella lutava pela democracia e pelos direitos humanos. Ele lutava para implementar no Brasil um modelo que já havia demonstrado ser muito mais violento e repressivo que a própria ditadura militar que combatia. A tragédia é que muitos dos jovens que aderiram à luta armada genuinamente acreditavam estar lutando pela liberdade, quando na verdade estavam sendo instrumentalizados para estabelecer uma tirania ainda pior. A história de Carlos Marighella é uma das mais distorcidas da narrativa brasileira moderna. Décadas de romantização transformaram um terrorista urbano em herói nacional, um homem que prescrevia técnicas de assassinato e terror em símbolo de luta pela democracia. Em 2012, a Comissão de Anistia do governo brasileiro pediu desculpas à família de Marighella pela perseguição. Seu filho, Carlos Augusto Marighella, o considera um herói nacional que lutou pela liberdade e pela democracia. Mas essa versão ignora completamente os fatos históricos documentados. A verdade é que Marighella liderou uma campanha de terror urbano que resultou em dezenas de mortes. Criou uma escalada de violência que justificou o endurecimento da repressão e tinha como objetivo estabelecer uma ditadura comunista inspirada no modelo cubano. Não há nada de democrático ou libertário em sua trajetória. O mais preocupante é como essa distorção histórica influencia gerações inteiras de brasileiros que crescem acreditando numa versão completamente falsa dos fatos. Quando a história é reescrita para servir a narrativas políticas, a verdade se torna a primeira vítima. Marighella foi produto de seu tempo, um homem radicalizado pela violência política que escolheu responder à ditadura com mais ditadura, ao terror com mais terror. Compreender sua trajetória real, sem romantizações nem demonizações,
é essencial para entendermos os limites e perigos da violência política. A pergunta que fica é simples: como uma sociedade que aspira à democracia pode transformar em herói alguém que lutava explicitamente contra ela? E se você gostou desse conteúdo, já está na hora de começar a nos seguir aqui no canal Sabia Dessa? É só clicar no botão abaixo para se inscrever e ficar por dentro de tudo o que acontece de curioso ao redor do mundo. Agora fique com esse próximo vídeo que está aqui na tela. Nos vemos lá.